Olá a todos! A pandemia atingiu de maneira muito rápida e profunda o fluxo de caixa das empresas. A riqueza, o mercado de capitais e a liquidez do sistema financeiro como um todo ficaram muito abaladas. Então, é muito importante a gente tratar a capacidade de injeção de recursos monetários nesse contexto da coronacrise. Aí entra em cena o papel dos bancos, porque os bancos fazem essa injeção por meio da oferta de crédito. E aí entra o papel dos bancos públicos, porque os bancos públicos são essenciais para a retomada do desenvolvimento. Por isso, hoje, nessa pílula 7, a gente vai falar sobre os bancos públicos. Em primeiro lugar, é importante tratar a chamada função anticíclica que esses bancos têm. Por quê? Lá na crise de 2008, esses bancos foram essenciais para fomentar o gasto da população, o gasto da economia. Né? Assim, agora também é importante chamar a atenção para essa capacidade que os bancos públicos têm de retirar a economia da crise, de estimular a economia, portanto, tentar buscar a retomada econômica quando a economia está em crise. Esse é o papel chamado anticíclico de uma medida, que é quando uma economia ela está tentando aumentar os gastos quando a economia está deprimida, como seria, né, um arroxo dos gastos quando a economia estivesse no boom. Por isso, na contramão do ciclo, uma medida anticíclica. E os bancos públicos são essenciais. Eles foram no passado, como eu disse, na crise de 2008, e agora eles teriam também esse papel muito importante para atuar dessa maneira anticíclica. Bem, em segundo lugar, também é importante destacar a diferença entre bancos comerciais e bancos de desenvolvimento, né? Porque quando a gente fala de bancos públicos, a gente tem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil como bancos comerciais. Mas é muito importante o papel dos chamados bancos de desenvolvimento. Então, vamos tratar essa diferença. O banco comercial é aquele que faz captação de depósito à vista e concede crédito para capital de giro das empresas. Já os bancos de desenvolvimento, eles concedem outro tipo de crédito, que é o crédito que é ofertado para financiamento de longo prazo. Portanto, é o crédito que é capaz de atingir transformações produtivas, então, portanto, de atacar a estrutura econômica da economia. Um terceiro ponto é considerar a diferença de atuação dos bancos privados e bancos públicos. É importante fazer esse contraste. A concessão de crédito por parte dos bancos privados, ela é regida por considerações de rentabilidade, liquidez, risco das aplicações financeiras. Já os bancos públicos, eles têm uma funcionalidade desenvolvimentista. Eles vão compensar a deficiência social na atuação do setor privado, né, fazendo então essa intermediação financeira, preenchendo essa lacuna social que o setor privado, que os bancos privados não vão atuar. Hoje, a taxa de juros ela está muito baixa. A taxa de juros real, possivelmente esse ano, ela ficará negativa. Além disso, é importante considerar que essa crise ela não se iniciou no mercado financeiro. Então, o desafio hoje por parte da atuação bancária nessa concessão de crédito diz respeito ao risco de inadimplência. O que é importante a gente destacar aqui nesse ponto? O Estado, ele poderia assumir parte dos riscos dos bancos, né? Falar, olha, bancos, emprestem que eu divido esse risco com vocês, justamente para que esse crédito seja realmente liberado. Não adianta o Banco Central, né, fazer uma injeção muito grande de recursos monetários, como a gente destacou já em pílulas passadas, se isso não chega lá na ponta, né? Se esse crédito não chega para as empresas que estão tão problemáticas, né, para as empresas que estão quebrando e indo à falência agora nesse momento. Então é importante pensar nessa atuação que o Estado pode ter, compensando os riscos da atuação bancária, tá? O Banco Central, ele libera esse crédito na economia, ele mexe, por exemplo, então, desde que a crise começou, ele mexeu no compulsório, liberou o compulsório, baixou a taxa de juros, né? Só que acontece que, assim como aconteceu lá na crise de 2008, há um empossamento de liquidez, que é justamente essa dificuldade do crédito chegar às empresas. Quando isso acontece, isso é explicado pela preferência por liquidez dos bancos. Os bancos não querem correr esse risco,
né? Por isso que eu chamei a atenção da importância do Estado assumir parte desses riscos. Então, os bancos preferem liquidez e têm aversão ao risco. Com isso, os bancos públicos é que são protagonistas dessa oferta de crédito essencial para as empresas poderem, né, se recuperar ou, né, não terem o seu fluxo de caixa tão atingido, né? Portanto, para receberem crédito. Tem havido uma série de programas, de linhas de crédito, mas a maior parte dos bancos que está atuando nesses programas são os bancos públicos, os bancos privados. Enquanto o Banco do Brasil e a Caixa já esgotaram suas cotas para ofertar crédito por esses programas do governo, que apoiam realmente as empresas, as instituições privadas ainda estão demorando muito para ofertar esses empréstimos. Além disso, é importante destacar que são os bancos públicos que atuam em áreas onde o volume de recursos inicial para realizar os investimentos é muito grande. Por exemplo, a gente tem na área de inovação uma necessidade de recursos muito vultosos para um investimento. É um investimento, além disso, muito de longo prazo. Então, são os bancos públicos que conseguem ofertar esse crédito a um juros mais baixo, né? A área de inovação é essa área onde os bancos públicos atuam. Então, portanto, os bancos públicos, em especial os bancos de desenvolvimento, no caso o BNDES, eles vão ter que atuar nessa funcionalidade anticíclica para enfrentar os desafios colocados pelo Covid. A gente precisa, nesse momento, de uma reconversão produtiva. A gente precisa de liberação de crédito para transformações produtivas. A indústria da saúde necessária para enfrentar os desafios da crise, ela precisa de um sistema de inovação que seja capaz de enfrentar o tamanho do SUS brasileiro. Obrigada.